Os anos 80 foram uma explosão de criatividade, cores e sonhos. Era a década dos comerciais grudentos, dos brinquedos milagrosos e das promessas de um futuro tecnológico. Mas, por trás de cada produto que marcou época, existiam outros que não deram tão certo assim. Foram ideias ousadas, lançadas com pompa e jingle na televisão, mas que acabaram virando piada, trauma ou simples lembrança nostálgica. Este vídeo é uma viagem no tempo. Uma homenagem aos grandes fracassos do consumo brasileiro dos anos 80, produtos que prometeram mudar tudo, mas acabaram sumindo das prateleiras e ficando apenas na memória. Alguns eram bons demais para o seu tempo, outros ruins demais para existir. Antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal, porque hoje a gente vai voltar no tempo para relembrar uma época em que até os fracassos eram inesquecíveis. Então, ajeita o som. Prepara o coração e vem comigo nessa viagem pelos anos 80 do Brasil. Número 12. Guaranataí, 1983. Abril de 1983. O Brasil vivia uma explosão de cores, jingles e otimismo. Nas televisões de tubo, a Coca-Cola aparecia com uma promessa ousada: criar o Guaraná mais brasileiro de todos os tempos. Nascia o Guaranataí. O nome era fácil de decorar, a campanha era patriótica e contagiante. Com um jingle chiclete, tá aí, o sabor do Brasil. A marca queria mostrar que entendia o gosto do povo. O problema é que não entendia. O brasileiro já tinha seu Guaraná favorito, o Antártica, símbolo de infância, de calor e de churrasco de domingo. O sabor do Taí era diferente, estranho. Nem ruim, nem bom, apenas sem alma. Faltava o Brasil que o comercial prometia. Em poucos meses, os bares e mercearias perceberam o que os executivos da Coca-Cola não viram. Ninguém pedia Guaranataí. As garrafas começaram a encalhar nas prateleiras. Os caminhões voltavam cheios para o depósito. A empresa, perplexa, assistia ao fracasso crescer enquanto a concorrência brindava com Antártica gelado. Foram milhões investidos, toneladas produzidas e um resultado unânime. O público rejeitou o Guaranataí com a mesma força com que abraçava o original. Em menos de um ano, o produto desapareceu, mas sua lembrança ficou. O jingle, o rótulo verde vibrante e o gosto que ninguém soube descrever. O Guaranataí virou símbolo de uma lição importante. Às vezes, não adianta tentar reinventar o que já é perfeito. O povo brasileiro pode até experimentar o novo, mas o sabor da tradição, esse não se substitui. Número 11. Chocolate surpresa, Nestlé. Nos anos 80, abrir um chocolate podia ser mais emocionante do que comer, e ninguém entendia isso melhor do que a Nestlé. O chocolate surpresa não era apenas um doce, era uma caixinha mágica em forma de barra. Por fora, uma embalagem colorida com o logotipo marcante. Por dentro, além do chocolate, vinha o verdadeiro tesouro. Um card colecionável com imagens de animais, dinossauros e curiosidades da natureza. Cada lanche na escola era também uma troca, um duelo de figurinhas raras. Tenho o tigre, troco pelo gorila. Era o Instagram antes da internet, o álbum da selva na palma da mão. Mas o sucesso do surpresa tinha um pequeno problema: ninguém comprava pelo chocolate. O sabor era simples, doce demais, quase secundário. O que vendia eram as coleções. E quando as séries acabaram, quando as figurinhas perderam a graça e o preço subiu, o encanto foi se derretendo como o próprio chocolate no sol do recreio. A Nestlé tentou reviver o fenômeno. Mudou o formato, lançou novas temáticas, mas nada substituiu aquele primeiro impacto, aquele misto de descoberta e ansiedade infantil de abrir o papel e ver qual animal viria. O chocolate surpresa desapareceu das prateleiras, mas não da memória coletiva. Ele é lembrado com o mesmo carinho de um brinquedo antigo, de uma infância em que as pequenas coisas, um doce, uma figurinha, um amigo no recreio, valiam o mundo inteiro. Número 10. Boneco Falcon Estrela. Final dos anos 70, início dos 80. Ser criança no Brasil era viver entre o real e o imaginário. E o boneco Falcon, da Estrela, prometia ser a ponte entre esses dois mundos. Ele era o herói perfeito, musculoso, barbudo, com o olhar de quem já tinha vencido 1000 batalhas. Vestido com roupas de soldado,
de explorador, de aventureiro, e cada nova versão trazia um novo sonho. No comercial, ele escalava montanhas, mergulhava em mares perigosos e lutava contra o mal. Mas dentro das casas brasileiras, ele enfrentava inimigos mais simples, carpetes, cachorros e o piso de taco da sala. O Falcon era o símbolo da bravura infantil, o brinquedo que fazia qualquer menino se sentir parte de um filme de ação. Mas o tempo foi implacável. Vieram os comandos em ação, menores, mais baratos, cheios de acessórios. Enquanto o Falcon, grande e caro, começou a parecer um herói fora de época. As vendas despencaram. A estrela tentou modernizar o personagem, mudou o cabelo, lançou novas versões, mas o público já tinha migrado para outro tipo de aventura. Número 9. Atari 2600 PolyVox. Início dos anos 80. O Brasil ainda descobria o que era ter tecnologia dentro de casa. E de repente, ele chegou. Um pequeno console preto, com alavancas de metal e cartuchos coloridos. O Atari 2600, fabricado no Brasil pela PolyVox. Era o futuro. Pelo menos, o futuro da sala de estar. Com ele, uma geração inteira trocou o campinho e o carrinho de rolimã pelas corridas de enduro, os tiros de River Raid e o barulhinho eletrônico que parecia o som do amanhã. As tardes ficaram mais curtas, os olhos grudados na tela da TV de tubo, e cada cartucho novo era um tesouro. Mas como todo meteoro, o brilho do Atari durou pouco. Logo surgiram os clones, versões baratas e problemáticas. Os jogos começaram a se repetir, os preços eram altos e a má qualidade das cópias invadiu o mercado. O encanto virou frustração. E o Atari, que antes era símbolo de status e novidade, acabou se tornando um brinquedo parado em cima do móvel, ao lado das fitas cassete e das revistas velhas. Mesmo assim, ninguém o esqueceu. Porque o Atari 2600 não era só um videogame. Era o primeiro contato do brasileiro com o universo digital. O primeiro start de uma geração que aprenderia a sonhar em pixels. Hoje, ouvir aquele som metálico e ver aqueles gráficos simples é como abrir uma janela para ir para a infância. O Atari pode ter sido superado por todas as tecnologias do mundo, mas nenhuma delas foi capaz de superar a emoção de jogá-lo pela primeira vez. Número 8. Fiat Oggi, 1983. O começo dos anos 80 foi uma era de otimismo. O Brasil crescia, as famílias sonhavam com o carro próprio e as montadoras prometiam trazer o futuro sobre 4 rodas. A Fiat, que já fazia sucesso com o 147, decidiu dar um passo adiante. Lançou o Fiat Oggi, o primeiro sedã nacional da marca. Um carro que prometia elegância, espaço e modernidade. Nos comerciais, o Oggi aparecia deslizando por avenidas ensolaradas, com trilhas sonoras cheias de esperança. Mas, quando o carro chegava às ruas, a realidade era um pouco menos glamurosa. O Oggi nada mais era do que um Fiat 147 alongado, com uma traseira improvisada e um motor que mal dava conta da subida da garagem. O design, ousado para uns, desajeitado para outros, rendeu piadas e comparações nada gentis. Os consumidores esperavam sofisticação. Receberam um carro que tremia mais do que emocionava. As vendas foram tímidas, as críticas duras. E em pouco tempo, o Oggi virou o retrato de uma ambição que ultrapassou o bom senso. Mas, como tudo nos anos 80, ele também ganhou seu lugar no coração do povo. Não pela performance, mas pela personalidade. Hoje, o Fiat Oggi é lembrado com carinho, como aquele amigo atrapalhado que tentava ser elegante, mas sempre tropeçava no próprio charme. Um fracasso de vendas? Sim. Mas também um ícone de uma época em que o Brasil acreditava que até um carro quadrado podia ter alma. Número 7. Walkman Nacional. Gradiente CCE. Antes dos celulares, antes dos fones sem fio, existia um objeto que fazia qualquer adolescente se sentir dono do mundo. Pequeno, prateado, com botões metálicos e uma janelinha transparente. O Walkman. Ter um Walkman nos anos 80 era como carregar um pedaço da liberdade no bolso. Era poder sair de casa com a sua trilha sonora particular, andar pelas ruas ouvindo Legião Urbana, Paralamas ou Michael Jackson, sem precisar dividir o som com ninguém.
Mas o verdadeiro sonho, o original da Sony, era caro demais. E o brasileiro, criativo como sempre, encontrou uma solução: os modelos nacionais da Gradiente e da CCE, mais baratos, mais acessíveis e, digamos, um pouco mais frágeis. Eles tinham aquele charme típico dos produtos nacionais da época. Funcionavam, até pararem de funcionar. As pilhas acabavam em poucas horas. A fita embolava no meio da música. E o botão de rewind parecia feito para testar a paciência de qualquer um. Mas nada disso importava. Porque o que o Walkman oferecia não era perfeição. Era emoção. A sensação de colocar os fones, apertar o play e deixar o mundo inteiro sumir por alguns minutos. Nas praças, nos ônibus, nas escolas, ele era o símbolo da juventude, da independência e do sonho de ter um momento só seu. Hoje, com milhões de músicas a um toque, pouca coisa consegue reproduzir aquele sentimento. Porque o Walkman nacional pode ter sido simples, pode ter sido frágil, mas foi ele quem ensinou o Brasil a ouvir a própria vida em estéreo. Número 6. Shampoo, Colorama, Anjinho. Existem lembranças que vêm pelos olhos, outras pelo som, mas algumas vêm pelo cheiro. Nos anos 80, abrir um frasco de shampoo, Colorama ou shampoo Anjinho era como abrir uma janela para essa infância. A espuma leve, o perfume doce, a promessa de cabelos macios e cheirosos era magia líquida dentro de um vidro colorido. A Colorama queria revolucionar o banho brasileiro. Prometia brilho, suavidade, glamour. E o Anjinho, com seu nome inocente e embalagem delicada, prometia pureza, cuidado e carinho de mãe. Mas, como muitos sonhos daquela década, as promessas foram longe demais. O cheiro, forte e persistente, impregnava tudo: as toalhas, as roupas, a casa inteira. E o que antes era fragrância marcante virou sinônimo de exagero. Mesmo assim, quem viveu aquela época sente um aperto no peito só de lembrar. Porque aquele perfume, por mais forte que fosse, tem o cheiro da infância, do banheiro cheio de vapor, da mãe penteando o cabelo molhado com cuidado, da espuma caindo pelo rosto e das risadas no espelho. O shampoo Colorama e o Anjinho talvez não tenham resistido ao tempo, mas o cheiro deles ficou preso na memória coletiva do Brasil. Uma lembrança que não precisa de rótulo nem de frasco para voltar. Basta fechar os olhos e por um segundo você sente o perfume dos anos 80 de novo. Número 5. Sorvete Iopa Tutti Frutti. Nos anos 80, tudo precisava ser colorido, exagerado e divertido. E nenhum produto representou melhor esse espírito do que o sorvete Iopa Tutti Frutti. Ele não era apenas um sorvete. Era um arco-íris em forma de picolé. Rosa, azul, verde, amarelo. Cada cor prometia um sabor diferente. Mas, no fim, tudo tinha o mesmo gosto. Doce, muito doce. As propagandas gritavam alegria. Crianças correndo em câmera lenta, trilhas sonoras otimistas e aquela narração empolgada que só os anos 80 conseguiam ter. O Tutti Frutti da Iopa virou febre. As crianças amavam. Os adultos torciam o nariz. O sabor era artificial. O corante deixava a língua azul e, às vezes, até o estômago reclamava. Mas ninguém ligava. Era o doce sabor da infância, servido em um palito de pura nostalgia. Com o tempo, os pais começaram a se preocupar com os corantes. As fórmulas mudaram, o sabor também, e o Tutti Frutti perdeu o brilho que tinha nas tardes quentes de verão. Mas, quem viveu aquela época ainda se lembra de abrir o freezer, ver aquelas cores vibrantes e sentir que o mundo podia caber em um picolé. O sorvete Iopa Tutti Frutti foi um exagero em todos os sentidos, de sabor, de cor, de alegria. E talvez por isso tenha marcado tanto, porque ser criança nos anos 80 era justamente isso: viver o exagero, se lambuzar de corante e achar que o futuro tinha gosto de Tutti Frutti. Número 4. Sabão em pó minuano, versão original. Nos anos 80, o Brasil acreditava que tudo podia ser resolvido com propaganda. E nenhuma promessa era pequena. Limpeza total, perfume inesquecível, brancura sem igual. Eram frases que ecoavam nos intervalos de novela.
Foi nesse cenário que surgiu o sabão em pó Minuano, um produto que prometia revolucionar as lavanderias do país. E, de certo modo, revolucionou mesmo, só que não exatamente como o esperado. O Minuano cumpria o que prometia. Lavava bem, deixava cheiro, muito cheiro, tanto que o perfume tomava conta da casa inteira. Entrava pela janela, grudava nas cortinas e, às vezes, chegava antes da dona da casa. As vizinhas sabiam quem tinha lavado roupa naquele dia, mesmo a quarteirões de distância. Era o sabão que se ouvia pelo nariz. Com o tempo, o exagero virou piada. As donas de casa reclamavam do aroma forte. As roupas cheiravam mais ao produto do que à limpeza. E o que antes era promessa, virou caricatura. Mas o Minuano ficou na memória. Não só pelo cheiro, mas pela lembrança de uma época em que o marketing prometia o impossível. E a gente acreditava. Hoje, basta sentir o perfume de um sabão antigo para ser transportado de volta ao tempo em que lavar roupa era quase um evento. E o cheiro de limpeza era o perfume oficial dos anos 80. Número 3. Televisor. Sharp com controle de voz. No Brasil dos anos 80, falar com a televisão parecia coisa de ficção científica, mas a Sharp jurava que o futuro tinha chegado. Apresentava ao país uma invenção inacreditável: a televisão com controle de voz. Nada de levantar do sofá. Bastava dizer o comando certo, e a TV obedeceria. Pelo menos era o que prometiam os comerciais. Na prática, o milagre tecnológico virou comédia doméstica. Você dizia Canal 5, e a TV aumentava o volume, pedia volume baixo, e ela mudava para a novela errada. Às vezes, nem precisava falar. Um latido do cachorro, o choro do bebê ou um trovão lá fora já bastavam para ela trocar de canal sozinha. Os vizinhos ouviam as brigas. Eu não falei nada, mulher. Foi a televisão. Era o Brasil tentando conversar com a tecnologia antes mesmo de entender o que era inteligência artificial. O produto era caro, difícil de configurar e, no fim, quase ninguém teve paciência para domar o monstro falante. Poucos anos depois, a Sharp abandonou a ideia e voltou ao bom e velho controle remoto, aquele que pelo menos obedecia quando você apertava. Mas a lembrança ficou. O televisor Sharp com controle de voz virou símbolo de um sonho brasileiro: trazer o futuro para dentro de casa, mesmo que o futuro naquela época ainda falasse meio enrolado. Número 2. Computador TK-85 CP200. Nos anos 80, o computador era o grande símbolo do futuro. E para o Brasil, esse futuro chegou em fita cassete. Enquanto o mundo sonhava com Apple e IBM, nós tínhamos o TK-85 e o CP200, nossos primeiros computadores pessoais, orgulhosamente nacionais. E o orgulho era real, mesmo que ligar um deles parecesse mais um ritual do que um simples gesto. Primeiro, conectava-se ao televisor. Depois, apertava o play no gravador de fita cassete e esperava. Um som agudo, metálico, quase alienígena. E se tudo desse certo, só se desse certo, o programa carregava. Mas bastava alguém esbarrar no fio ou o cachorro latir perto demais para o milagre desaparecer em segundos. Era frustrante, mas também era mágico. O TK-85 e o CP200 ensinaram ao brasileiro que tecnologia não era só glamour, era paciência, curiosidade e improviso. E em um país que sempre precisou dar um jeitinho, esses computadores eram o reflexo perfeito da época, limitados, mas cheios de vontade. Muitos dos programadores e engenheiros que hoje movem o país começaram ali, em frente àquela tela tremida, com o som do loading ecoando na sala. O TK-85 e o CP200 podem ter sido lentos, frágeis e complicados, mas foram eles que acenderam a centelha, porque antes do clique do mouse houve o chiado da fita, e é ali que começou a história digital do Brasil. Número 1. Chicletes, ping-pong e ploc. Se existe um sabor capaz de resumir a infância brasileira dos anos 80, esse sabor é o do chiclete ping-pong, ou, para muitos, o da ploc. Eles não eram apenas chicletes, eram pequenas máquinas do tempo. Na escola, no recreio, no caminho para casa, todo mundo tinha um pacote no bolso.
Abrir o papel colorido era quase um ritual. O cheiro doce subia, e antes mesmo de mastigar, já vinha a emoção. Qual figurinha será que veio dessa vez? O sabor durava pouco. Muito pouco. Mas o encanto durava a tarde inteira. As figurinhas do ping-pong formavam coleções míticas. Animais, esportes, curiosidades. E as tatuagens da Plock viravam motivo de orgulho no braço, mesmo que durassem um banho só. Era o tipo de marketing que não vendia um produto, vendia uma experiência, um momento, uma lembrança. E mesmo quando o gosto sumia em segundos, ninguém se importava, porque o verdadeiro sabor estava em outro lugar, no riso com os amigos, na disputa de quem tinha a coleção mais rara, no simples prazer de viver algo pequeno, mas inesquecível. Com o tempo, os chicletes mudaram. Os sabores, as embalagens, até as marcas desapareceram. Mas basta ver uma antiga figurinha esquecida numa gaveta para voltar tudo de novo. O cheiro, a cor, a infância. Os chicletes, ping-pong e Plock talvez tenham sido efêmeros, mas deixaram o gosto mais duradouro de todos, o gosto da saudade. Nem tudo nos anos 80 foi sucesso e glória. Por trás das cores vibrantes, dos comerciais cantados e das promessas milagrosas, existia um Brasil que aprendia a sonhar e a errar, em grande estilo. Os produtos que lembramos hoje podem ter fracassado nas prateleiras, mas nunca fracassaram na memória. Cada um deles carrega uma história, um cheiro, um som, um pedacinho da infância que o tempo não conseguiu apagar. O Guaraná Taí, com seu sabor esquisito. O chocolate surpresa, com o encanto das figurinhas. O Falcon, o Atari, o Fiat Odd, os cheiros, os sons, as cores de uma década em que tudo parecia possível. E talvez seja por isso que a gente ainda fala deles com tanto carinho. Porque errar, naquela época, também era uma forma de acreditar. As empresas arriscavam. Os consumidores sonhavam, e o país inteiro parecia movido por uma fé ingênua de que o futuro estava logo ali, na próxima propaganda, no próximo brinquedo, no próximo lançamento. Hoje, olhando para trás, a gente entende que o verdadeiro sucesso dos anos 80 não estava em vender, mas em fazer parte da vida das pessoas. Foram tempos em que até os erros tinham alma. E é por isso que, quando alguém pergunta o que ficou daquela década, a resposta vem com um sorriso e um suspiro. Ficou a lembrança. O cheiro do sabão, o gosto do chiclete, o som do Atari. Ficou o Brasil de um tempo mais simples, onde tudo podia dar errado e ainda assim ser inesquecível.